Então, abra sua Bíblia aí em Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, versículo 10 e 11. Temos que ter esse temor. Cada ano que passa fica mais violento. O Japão não tem mais controle. O gelo, por toda a tecnologia que eles têm, eles não conseguem dominar mais a natureza. Ninguém domina a natureza, gente. Só Deus. Então, tem japonês morrendo dentro de casa de frio. Não aguenta mais nem sair na rua. Porque o gelo já tomou conta da porta da entrada da casa dele. Então, o sol está cada vez mais quente. Você vê as pessoas tudo com câncer de pele aí. É, né? É o sol. A Bíblia diz que o sol fica próximo da terra. Então ninguém aguenta o sol. Esse foi o verão mais quente que eu já passei, sinceramente. Você não passou esse verão? Está passando? Você não acha quente demais? Até os meus gatos que não gostam de banho, está todo mundo adorando banho agora. É um calor incrível, nem os bichinhos aguentam. Amém? Então, Efésios capítulo 5. Vamos orar. Senhor Deus e Pai. Senhor Jesus, obrigado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem ajudado essa igreja. Eu sinto, o Senhor fala comigo que o Senhor está alegre com essa igreja. Eu fico feliz mais ainda, meu Pai. Porque, graças a Deus, às vezes a gente não sabe nem como agradar o Senhor. De tanto amor que a gente tem nessa obra, meu Pai. Abençoa, Senhor, esse estudo. Edifica o nosso coração, o nosso corpo, a nossa vida, a nossa família. Através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém? Então, Efésios capítulo 5. Nós vamos falar. Tem que haver temor. Tem que haver temor e tremor. Temor, respeito e vigilância. Amém? Com a palavra, porque hoje tudo tem nada a ver e tem tudo a ver. Ou você anda na presença do Senhor, ou você começa a agradar o mundo. E a gente não pode agradar a Deus e o mundo. Amém? Então ele diz aqui, ó, a igreja de Éfeso, capítulo 5, versículo 10. Vamos começar no 9 para você entender, no versículo 9, vamos começar no 9. Porque o fruto da luz consiste em toda, o quê? Bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. O que é agradável ao Senhor? Ah, pastor, o que é a gente agrada ao Senhor? Você agrada a Deus quando você usa a fé. Você agrada a Deus. Quando você usa a fé, você está agradando a Deus. Às vezes você está com problema, mas antes de você resolver o problema, o que você faz? Senhor, eu estou com esse problema, olha, eu estou aqui com esse problema, mas eu creio que o Senhor pode resolver. Isso é fé. Deus se agrada dessa atitude que você tem. Você tem essa atitude? Então você está agradando a Deus. Amém? Então a gente está falando para os Efésios aqui, vocês têm que agradar a Deus. Esse é o caminho. Então ele diz no versículo aqui, ó, no versículo 11: e não sejais cúmplice nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai. Quer dizer, para você não se aliar às obras das trevas. Aí você agrada a Deus. O que diz o Salmo 37? Abra aí, 37, versículo 4. Salmo 37, versículo 4. O que fala aí o Salmo 34? Diz assim, ó: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Você tem desejo de agradar a Deus? Sim ou não? Tem que haver uma conduta. Pastor, e se eu fizer 24 horas de jejum, eu agrado a Deus? Na lei não. Na graça não. Na lei você agradava. As pessoas dizem, não, mas a Esté fez jejum, Moisés fez jejum, mas Jesus só fez jejum naquele dia. No dia que ele foi fazer o ministério, quando ele foi chamado, ele ficou 40 noites, 40 dias sem comer.
Então ele fez jejum e foi tentado, não é assim? Mas com a graça, depois que ele foi, deixou a doutrina, você já viu Paulo fazendo jejum? Você já viu Pedro, depois da convenção dele, a graça? Na graça não tem jejum, na graça tem fé. Amém? Ah, pastora, mas o jejum era feito na lei. Na lei era feito jejum. Deus mandava que fizesse jejum. Você vê a rainha Esther, ela jejuou. Ela sendo uma rainha, ela foi escolhida pelo rei para ser a rainha. E ela, através da fé dela e do jejum dela, ela salvou o povo de Israel da morte. E salvou o tio dela. Salvou o tio dela, que ele ia ser enforcado pelo inimigo. Mas você pode abrir aí Esther. Vamos ver se você encontra Esther. Esther capítulo 4. Ela foi uma rainha muito linda. No versículo 16. Por que ela foi convocada? Porque ela foi escolhida entre todas as mulheres. O rei escolheu ela. Por que o rei escolheu? Porque era da direção de Deus que ela fosse escolhida. Amém? E ela se tornou a rainha Esther, a rainha mais linda. Ela era linda fisicamente e ela era linda espiritualmente, porque ela tinha fé no Deus de Abraão, de Isaac. Então, o tio dela ia ser morto. Um sujeito invejoso lá começou a perseguir o povo de Deus e ele teve que clamar, porque ele queria que o tio dela se ajoelhasse para ele. E ele disse que ele só se ajoelhava para Deus. Tá bem? Aí ele ficou com raiva e começou a perseguir o povo. Então, Deus falou para ela. Ela ficou angustiada. Meu Deus, eu rainha, como é que eu, rainha, vou chegar para o meu marido e vou dizer para ele libertar o meu povo? Amém? Como é que eu vou fazer isso? Então, ela teve que jejuar. Olha o que diz aqui, ó. Esther 4, versículo 16, diz assim, ó. 4,16. Esther: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. Ela pediu para avisar ele, o tio e todo o povo. E não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu, as minhas servas, também jejuaremos. Depois irei ter com o rei. Ainda que é contra a lei deles, né? Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai e todo fez segundo o que Esther ordenara. Ela pediu que ele jejuasse por ela e por todo o povo. E assim Deus atendia, amém? Mas na graça não precisa mais disso. Na graça você tem a fé. A sua fé vale por 24 horas de jejum. A sua fé vale pela sua saúde. Você não precisa de sal, nem de azeite, nem de sal grosso, nem de nada. A sua fé te salvou. Então, na graça, nosso ministério não tem jejum, não tem batismo, não tem nada disso. Tudo isso é rituais, já passou. Nós vivemos a graça pura. Então, seja essa pessoa, agrada ao Senhor. Como é que eu agrado, Lu? Quando eu tenho que vir na casa do Senhor, você está agradando a Deus. Amém? Abra sua Bíblia aí. Hebreus 11, versículo 6. Hebreus, lá na frente. De fato, sem fé é o quê? É impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, faz o quê? Aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador dos que o buscam. Amém? Aqui está a chave. É pela fé. Ah, pastora, mas eu estou com problema. Aí chega uma pessoa da Mistura Lei, faz um jejum de 10 horas que Deus vai responder.
Ele não vai responder por isso. Você pode até fazer. Eu já fiz jejum de 24 horas. Já contei aqui, não já? Já fiz jejum de 24 horas, fazia jejum de 12 horas. Caramba, eu vivia em jejum o tempo todo, peguei uma anemia. Viu? Peguei uma anemia. Um dia eu estava na rua, senti uma tonteira. Aí o Espírito Santo falou para mim assim: para de jejuar. Aí eu dei um tempo, amém? Aí meu corpo, quando eu fui fazer o exame, deu anemia. Eu tive que mudar. Mas quem me indicou, quem me mostrou foi o Espírito Santo, não foi o médico não. O Espírito Santo falou no meu ouvido, ó, pare de jejuar. Então, não é o jejum, é a fé. Você tem que trabalhar a sua fé. Trabalha a sua fé. Amém? Porque se você trabalha a sua fé, você se sente uma pessoa forte. Mesmo com os problemas, você se sente forte. Então ele disse, aí mesmo em Hebreus, você passa para o capítulo 13. Aí mesmo em Hebreus, você passa para o capítulo 13, o versículo 16. 13, 16. Diz o seguinte, ó. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Está vendo? Esse sacrifício aqui não é mais de jejum. Esse sacrifício que ele se compraz, o que quer dizer que se compraz? Eles têm prazer. Amém? Quando Jesus saiu do batismo lá das águas, abriu o céu e Deus disse o quê? Esse é o meu filho amado em quem me compraz, em quem eu tenho prazer. Amém? Então, ele está dizendo aqui, Paulo, para os hebreus, que esse sacrifício Deus se agrada, da fé. Quando você tem fé, você tem atitude. A sua atitude tem que ser para o bem, não para o mal. A sua fé, aí você diz assim, ó, vou te ensinar um exemplo de fé na graça. Hoje é domingo. Aí quando é que você agrada a Deus? Quando você acorda e se diz, vou na igreja. Você agrada a Deus. Isso é um prazer que você está dizendo para Ele que tem de vir na casa dele. Amém? Ah, pastora, mas é tão longe onde eu moro, mas às vezes é esse bem que Deus deixou para você vir. Através desse elo você vem. Porque esse prazer é seu, ele se compraz. Quando você diz assim, olha, eu tenho que pagar essa dívida, mas primeiro eu vou tirar o dízimo da casa do Senhor. Isso é um prazer que Deus recebe de você. Entenderam? Não é sacrifício de você meter a esponja no corpo, nada disso. É um prazer da graça. Junto com o quê? Com a fé. Aí você diz assim, olha, eu tenho essa dívida, mas em primeiro lugar, eu recebi esse dinheiro, eu vou tirar em primeiro lugar o dízimo da casa do Senhor. Aí você tira, Senhor, aqui está o dízimo da casa do Senhor. Me abençoa no restante que eu tenho que fazer. Aí Deus vai enviar a pessoa certa e você não vai ser roubada. Você não vai ficar comendo pó e cinza, não. Porque a promessa dele, como ele estava lendo aqui em cima, trazei todos os dízimos e oferta à minha casa. Isso é um prazer que você tem que ter. Quando que você agrada a Deus? Quando você chega aqui e você vê a casa de Deus arrumada, você diz, puxa, aquilo ali, poxa. Aí a pastora, olha, a gente tem que fazer isso aqui, vocês estão chegando junto. Você está junto, abraça a sua irmã, você vê sua irmã precisando de uma orientação, precisando de uma coisa, você orienta dentro da palavra. Isso você está dando prazer a Deus. Quando a pastora liga para a sua casa e pergunta, tudo bem, fulano? A pessoa, tudo bem. Oh, quer saber da minha vida? Ela está fazendo o quê? Está rejeitando a palavra de Deus. Porque eu não estou ligando para ela para saber da vida dela, não me interessa. Eu estou ligando para saber como ela está, a alma dela, porque eu oro por ela. Eu tenho uma responsabilidade, porque um dia eu vou dar conta a Deus. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Quantas pessoas ligam para mim e pedem ajuda, eu estou ali firme. É ou não é? Por quê? Porque essa é a minha vida. É o altar, é a graça.
Então, quando você diz, não, pastor, eu estou passando um problema, eu digo, mas filha, por que você não me falou logo para a gente orar logo? A Sônia, ela estava aflita. Ela ligou para mim chorando. A netinha dela, linda, a Juju, né, aquelas olhos verdes, bichinha está passando um aperto danado, o remédio não faz efeito, e a mãe estava triste, ela ligou para mim. Eu falei, não, Sônia, vamos orar, e Deus vai dar a resposta. O remédio vai começar a fazer efeito. E nós oramos, no dia seguinte ela falou que o remédio já estava fazendo efeito. Aleluia! Aleluia! Tudo é a fé e a oração. E a santificação. Você é uma pessoa santa. Você é uma pessoa de Deus. Então você tem que se comportar como uma pessoa de Deus. Amém? Não interessa se você fez isso, fez aquilo. Deus não quer saber. Ele quer saber da sua atitude daqui por diante. O que você fez no passado, mesmo que você caia hoje, mas você diz, Senhor, nunca mais eu pratico isso. Porque quando você tem uma primeira atitude de você ser perdoado e você não praticar o mal mais, Deus recolhe você como uma pessoa dele. Isso é agradar a Deus. Porque, o carnaval, a gente não tem nada a ver com o carnaval, tem? Nós não tem nada a ver com o carnaval. O carnaval está lá, o povo lá se matando, tudo que não presta, tudo ali. Tem nada a ver, mas você está ouvindo a palavra, então você tem que ser alerta. Não, eu vou dar uma olhadinha lá no bloco. Tem nada a ver com a tua fé. É preferível, olha, quando eu não era pastora, quando eu era missionário só, no carnaval, sabe o que eu fazia? Eu ia lá para Araruama, ficava tomando banho na lagoa de Araruama. Não queria nem saber onde eu moro, o negócio ferve onde eu moro. Mas não tem nada a ver comigo. Amém? Por que a igreja tem que ficar no domingo aberta? Não tem nada a ver com carnaval lá fora. A igreja está, a casa do Senhor está aqui. Se você vai viajar, amém, Deus abençoe o seu conforto. Mas se você está em casa, vem na igreja. O culto vai começar às 9 horas, não vai começar às 8 horas domingo, não, vai começar às 9 horas, que é para dar tempo todo mundo ir para casa dormir, a rua ficar livre. Amém? Então, porque nós não temos nada a ver com isso. Mesmo você vendo na televisão, mas você está ali, você está participando? Tá. Então a sua fé é que resolve. Amém? Isso agrada a Deus, isso, Deus se compraz, como Paulo está falando aqui, ele se compraz que você tenha essa atitude. Amém, igreja? Então, em Romanos 12, versículo 2, abra aí sua Bíblia, Romanos 12, você tem que agradar a Deus dessa maneira. Esse é o agradecimento que você não se esforça, que você não precisa ficar sem comida, sem beber, nada disso, porque você está na fé. A nossa igreja, muitas pessoas não entendem as nossas atitudes. Quem está acostumado lá no sistema, para ela acostumar aqui, só quando Deus traz mesmo. Amém? Quando Deus traz mesmo, aquela pessoa é predestinada à graça. Porque ela fica, mas se ela fica aqui, mas dá uns pulinhos lá, uma hora Deus vai cobrar dela. O que você quer, minha filha? Você quer ficar aqui ou você quer ficar lá? Aqui é a minha graça pura. Aqui tem mistura. O que é que você prefere? Você quer ficar no sofrimento, gemendo, chorando, se achando que não é nada, mas na graça você tem a minha vitória. Amém? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia! A perfeita vontade de Deus. Poxa, eu não sou perfeita, pastora? Você é perfeito. Quando você age pela fé, você é perfeito diante de Deus. Você é perfeito. Quando você tem essa atitude, você é perfeita. Aí você diz, Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu determino essa vitória. Essa vitória tem que acontecer na minha vida, porque é para a tua glória. Deus vai bem.
Deus vai curar. Ele vai te abençoar no trabalho. Tudo que você for fazer, Deus vai na frente. Os anjos do Senhor vai na frente abrindo o caminho para você. Amém? Por quê? Porque você agrada a Ele. Você tem que acreditar nessa fé, nessa esperança. 1 Coríntios 2,14 diz o seguinte: porque o mundo, ele não conhece o que você conhece. O mundo, ele não sabe que a sua fé, ele não gosta. Pessoas do mundo não gostam da sua fé. Vocês já perceberam? Você pode ver no seu trabalho, pode ser seu patrão, pode ser sua patroa. Você tem que ter a sabedoria para lidar com a pessoa assim. Porque ela não conhece as coisas de Deus, mas você conhece. Eu conheço pessoas que, se não fosse ela orando pelo patrão, pela patroa, já tinha morrido. É verdade. Se não é você orar pela sua família, muitos já tinham acabado a vida. Mas você ora, você é da graça. Amém? Então diz assim, aqui 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito. O Espírito com letra maiúscula é o Espírito Santo. O homem natural não aceita, tá vendo? Ele não aceita. Você diz assim, eu sou cristão. Esse negócio de cristão, eu quero cair na gandaia. Não é assim? Tudo bem, eu respeito. Mas deixa aí, o primeiro ano de carnaval que eu passei sem brincar foi uma luta, hein? A carne e o espírito. Aí estava passando a escola de samba na minha porta, meu Deus do céu, meu pé estava assim, Não sei se eu vou, se fica. Aí estava aquela música assim, o que será amanhã? Aí saí. Esqueci da vida. Depois foi uma tristeza batendo no coração. Que aí nunca mais, amém? Vai e não peques mais. Então, meu irmão, é assim a vida. A vida é essa. Se você tem que saber escolher o que você quer. Você quer andar com Cristo, então você não tem nada a ver com o mundo. Não vos conformeis. Você não pode se conformar. O mundo só tem violência. Você não pode se conformar. Você tem a sua conduta, a sua vida espiritual. Então ele diz aqui, o homem natural não entende o Espírito de Deus, porque eles são loucura para eles. Não pode entendê-las. Por quê? Porque elas se discernem espiritualmente. Tá vendo? Você é uma pessoa espiritual. Ai, pastora, mas a gente... Você sabe quando uma coisa não é de Deus, não é? Você não sabe? No seu trabalho, onde você vai assim, você olha assim, tem um negócio ali, estou fora. Né? Porque você lembra que você é uma pessoa de Deus. O Espírito Santo está na tua vida. Ô Lu, vamos ali dar uma cheiradinha ali? Que é isso? Estou fora disso. Amém? Você é de Deus. E a pessoa vai ver que você realmente é de Deus. Por quê? Porque você conhece a palavra. Você tem temor a Ele. Você não vai, Maria, vai com as outras, vai? Entendeu? Vai com as outras, não. Então você é a pessoa de Deus. Abre a sua Bíblia em Tiago 4,4. Tiago 4,4. É depois de Hebreus. Tiago. Depois de Hebreus, Tiago 4,4. Então, já que nós estamos vivendo assim, perto do carnaval, dessas coisas, então a gente não tem nada a ver com isso. Você vê na televisão notícia, vê isso. Mas a sua vida, vocês têm que estar... se você quiser passear, você vai, pega a sua família, vai para um lugar assim passear. É ou não é? Ou então fica em casa. Eu, por exemplo, pego um monte de pizza, boto tudo na geladeira. É só comendo pizza e tomando refrigerante. Então, depois haja corrida para baixar a gordura. 4,4. Tiago 4,4. Diz assim, infiéis. O apóstolo Tiago está falando para aquela igreja. Infiéis. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de quem? De Deus? É uma pergunta. Ele está falando para a igreja. Infiéis.
Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser, olha só, que quiser, é uma escolha. Amém? Pois, quem quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Quando é que eu sou inimiga de Deus, pastora? Quando você deixa de vir à casa de Deus, deixa de estar com seus irmãos, quando você deixa Deus por último, entendeu? Então você é inimigo de Deus. Mas quando você é uma pessoa que chega junto, está sempre abençoando, está sempre ajudando, fazendo pela fé, a pessoa diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Aí no sistema eles dizem assim, ó, mas Abraão deu tudo que tinha pela fé. Deus testou Abraão. Deus testou Abraão, porque Deus tinha uma grande obra com ele. Amém? Agora, se você quer agradar a Deus, você ajuda a pessoa sem sacrifício. Amém? Se você vê seu irmão necessitado, você tem condição, você ajuda. Agora, você tem que estar na direção de Deus. Você não pode sair ajudando todo mundo. Nem o governo faz isso. Amém? Um dia chegou uma mulher e falou, pastor, eu estou precisando, eu estou desempregada e eu quero uma Bíblia desse tamanho aqui, ó. Ela sentou ali, ó. Entendeu? Sentou ali, pediu ajuda. A gente preparou uma bolsa de compra. A senhora vem quarta-feira receber a bolsa de cesta básica. Ainda deu dinheiro para a mulher para ela comprar as coisas lá no mercado. A mulher sumiu. Nunca mais veio buscar a bolsa. Tá vendo? Quer dizer, fiquei com raiva porque dei meu dinheiro. Podia ter comido um hambúrguer, uma batata frita, ou nada. Entendeu? A gente tem que pedir a direção a Deus. Você olha assim, olha bem dentro dos olhos da pessoa. Olha bem dentro dos olhos. Então você tem que ser uma pessoa que está na direção de Deus. Você não pode entrar em qualquer coisa. Amém, igreja? Então Tiago 4 fala isso. Você se torna inimigo de Deus. Então abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, versículo 15 e 16. Gálatas. Perto de Efésios. Você vai em Coríntios, vai passando. Gálatas. Eu acho que é antes de Efésios, né? Gálatas. Depois de Corinto. Deus revelou seu Filho. Você não pode mais ficar nessa lei. Deus imputa, através de Jesus, ele imputa. O que é isso, Lu? É um palavrão? Imputa, quer dizer, ele impõe, ele coloca, amém? Deus coloca dentro de você o Espírito Santo. Aleluia! Então ele diz aqui, ó, deixa eu pegar meu 16, 15 e 16. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, me chamou pela graça, aprove. Está vendo? Revelar seu Filho. Deus te chamou de revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Paulo falando, ele diz assim, ó. Quando, porém, ao que me separou, antes de eu nascer, me chamou, pela sua graça, aprove. Então, antes de você nascer, no ventre da sua mãe, Deus já escolheu você para servir a Ele. Deus já me escolheu para servir a Ele. Você é um destinado, você é um predestinado, você é escolhido do Senhor. Honre o nome dEle, porque você é filho do Rei. Eu sou filho do Rei, eu sou filho do Rei. É isso aí. Você é filho do Rei. Amém? Então a Bíblia diz aí, ó. 15, agora 16. Revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios sem detença. Não consultei carne e sangue. Tá vendo? Paulo, quando ele pegou a graça, ele pegou, abraçou a graça mesmo. Ele largou o sistema religioso e assumiu a sua fé. Então ele se tornou um homem abençoado da graça. A autoridade de Paulo, quando ele chegava, era imensa. Até Pedro tremia na base. Amém?
Por quê? Porque ele é o homem escolhido da graça. Então nós temos que seguir a carta dele. Então ele está dizendo para os Gálatas, quando eu aceitei de uma vez, não tem mais, comigo não tem mais negócio de jejum, nada disso. Agora é a graça, é a fé no Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Filipenses 2:5. E é lá no finalzinho, quase assim, depois de Gálatas, Efésios, Timóteo, né? Tudo isso era a igreja que Paulo falava, ele mandava carta, ordenava. Ele era um homem de Deus escolhido para levar o povo. A mesma coisa está aqui na palavra. Se você obedecer a palavra, Deus vai te abençoar. Gente, cadê? Filipenses. Estou procurando aqui na minha. Será que a folha foi embora? Achei. Filipenses. Filipenses 2, versículo 5, 2:5, diz assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, substituindo forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus. Você vê, como Jesus era simples, Jesus, mesmo ele sendo Deus na terra, ele não ficou abusando do poder dele, amém? Você é uma pessoa de Deus, você não precisa ficar testando Deus. Você é de Deus. Se você chegar para uma pessoa doente, eu vou falar uma coisa para você, a autoridade que Deus te dá aqui, você vai receber agora. Se você chegar para uma pessoa doente, a pessoa está doente no hospital ou em casa, você viu, senhora, se a senhora crê, Deus vai tirar a senhora daqui. Se você olhar dentro dos olhos da pessoa e você sentir que ela creu, ela vai dizer, eu creio, amém. Você pode orar que Deus vai tirar ela de lá. Pela tua determinação, Deus honra. Se alguém quiser fazer alguma coisa contra você, você sente que está armando ali um círculo. Aí você olha assim, o clima está esquisito aqui no trabalho. Aí você vai lá no banheiro. Senhor, me cobre com teu sangue, me guarda, me dá uma resposta. Se tem alguma coisa aí que está querendo me atrapalhar, o Senhor vai afastar daqui. E Deus faz, por amor a você, porque você tem essa fé e determina. Amém? Muitas vezes eu já fiz isso. Segunda-feira passada, eu estava fazendo a minha caminhada, aí tem as meninas que trabalham lá na loja, todas elas me conhecem. Ela fala, pastor, ora por mim. Ela fala assim. Aí eu vou caminhando, né? Aí eu olhei, a menina que voltou de férias, bem baixinha ela. Eu estava vendo ela assim, lá do outro lado da calçada, Deus me mostrou ela assim, E as outras... Eu falei, meu Deus, a menina voltou, não está bom aquele clima ali. Estou sentindo que ali não está bom. Aí passei pela outra calçada depois, ela estava na porta. Falei, oi, voltou? Que bom que você voltou. Aí ela, oi, pastora, tudo bem? Eu falei, mas que cara é essa, menina? Tu voltou de férias, parece que veio da prisão. Ela, pastora, estou nada bem, sabe? Fizeram uma fofoca de mim aqui no trabalho, meu patrão quer me mandar embora. Começou a chorar na porta. Falei, chora não, senão vou chorar junto aqui, e aí chama a atenção. Então faz o seguinte, eu vou orar lá em casa. Ela falou, eles falaram que até logo mais ele vai saber se vai mandar embora ou não. Ele não vai mandar você embora, porque a porta que Deus abre, e se ele fechar essa porta, ele vai abrir outra para você. Não tenha medo. Ela ficou aliviada. Quando eu fui botar o lixo lá fora, pastora, eu fiquei. Quem foi a outra. Aleluia! Amém? A outra foi embora. A que fez a fofoca foi embora. E ela ficou. Por quê? Porque nós oramos. E ela ficou feliz da vida. Amém? Contra Jacó não há encantamento. A Bíblia diz, Jacó significa povo de Deus. Contra Jacó não há encantamento, não há macumbaria, não há feitiçaria contra aqueles que têm Jesus. Amém.
contra aqueles que têm Jesus. Você tem Jesus. Você é da fé. Você é da fé. Então você agrada a Deus. Como Jesus agradou a Deus. Ele foi revelado. Mesmo ele sendo Deus, ele não se exaltou. Ele cumpriu tudo que Deus falou para ele. Amém? E é por isso que a gente tem essa fé. Hoje a gente está na graça. A gente está na graça por quê? Porque Deus fez isso na nossa vida. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Então, se você vai trabalhar amanhã, vai na fé. Se você vai viajar, eu vou viajar, Senhor. Se você não puder estar trabalhando, não pode vir aqui, pega o Salmo 121 e ora. E vai que Deus é contigo. Amém? Fala, eu recebo essa autoridade vindo do Senhor, em nome de Jesus. Senhor Deus, eu falo, Senhor, porque o Senhor sempre foi comigo isso. Eu determino, o Senhor cumpre, porque o Senhor é fiel. Então, meu Pai, eu declaro essas mãos abençoadas agora. Levante suas mãos. Eu declaro eles abençoados. E onde eles colocar a mão, será abençoado. Se eles colocar a mão no enfermo, essa pessoa será curada. Se ela colocar a mão no seu trabalho, as suas ferramentas, Deus vai abençoar. Deus vai abençoar. Se ela abraçar uma criança, a criança vai ser abençoada. Porque eles são de Deus. Eu declaro eles abençoados em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Palmas do Senhor.